Olá você, Padre Marcos com você. Programa Bendita Hora, o melhor programa da Rede Vida de televisão. Disparado. Esse horário aqui, só tem ele. Pois é, gente, melhor programa, Bendita Hora, Padre Marcos com você. E hoje nós vamos ter aqui assuntos super bacanas, hein? Muito importantes e com convidados aqui, ó, alto nível. Eu acho que eu sou aquele que eu fico até mais desconcertado perto deles. Já o padre vai apresentá-los aqui. E temos assuntos bons também. Mas antes de qualquer coisa, sempre ele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso, assim seja. Senhor Deus, dentro desse tempo forte, esse tempo pertinente à nossa fé cristã, tempo da Quaresma, nós pedimos, Senhor, o auxílio da Virgem Senhora, Maria, nossa mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus, só Ele é o Senhor. Muito bem, gente. Agora o padre vai apresentar nossos convidados aqui agora na mesa. Eu começo aqui na minha direita, ela, que é advogada palmeirense. Mentira. Consultora e organização doméstica, tá? Palestrante, minha querida Maria Eugênia Cerqueira. Maria, Deus abençoe você, querida. Amém, e abençoe Corinthians. E abençoe quem, querida? Corinthians. Tá precisando de ajuda mesmo, tá certo. Maria Eugênia, é uma grande alegria ter você aqui com a gente. Igualmente, o privilégio é meu. Você veio naquele primeiro formato nosso, né? Naquele formato anterior, agora Exatamente. tá aqui com a gente. Grande Maria Eugênia, gosto demais dela. Querida advogada, viu, gente? Obrigado, querida. Imagina. Eu tenho alegria aqui, pelo menos comigo aqui, que eu tô lembrado, né? Pela primeira vez, ele que é economista, ele é CEO do Maitá Digital. Van Dyck Silveira. Boa tarde, Van Dyck. Prazer enorme estar aqui, mais uma vez. Muito gostoso poder dividir um pouco e aprender com vocês. Imagina, rapaz. O povo vai aprender com vocês aqui, eu também, né? Que bacana, Van Dyck, é uma alegria ter você aqui, viu? Já ouvi falar muito bem aqui da sua performance, do seu trabalho, do seu profissionalismo. Deus o abençoe grandemente. E claro, agora ao meu lado esquerdo, duas grandes mulheres também. Começando pela Adrianinha Severini, que é psicóloga. Adrianinha, tudo bom? Boa linda. tarde, Padre Deus Marcos. abençoe você. Amém, obrigada. Você já é da casa, Eu praticamente. estou muito feliz com mais gente, conhecendo mais gente nova, aqui de novo E a com o gente vai senhor. adquirindo mais conhecimento. Né? Com esses grandes talentos perto da gente Porque aqui. são coisas, profissões diferentes e vai agregando cada vez mais pra gente, pro pessoal que tá aí em casa. Isso É muito agrega legal. mesmo, isso Muito mesmo. obrigada pelo convite. Imagina, você é maravilhosa. E olha, aí do nosso lado, ela aqui, que ela é maravilhosa também, produtora, radialista, a nossa querida Patrícia Diniz. Cadê a música dela? Ô? Põe a música dela. Deixa eu ver. Rodrigão, não tem? Peguei. Ih, Rodrigo tá dormindo. Mas ele tá. Patinha, Boa tarde. Deus abençoe você. Boa tarde, Padre Marcos. Boa tarde aos convidados. Boa tarde para você que nos acompanha aí aqui na Rede Vida. E um dos temas hoje será futebol, por acaso, Padre Marcos? Olha, acho que Só vamos pra dar uma saber, só pra raspada por aí. Vamos falar só do último jogo de domingo? Não, Acho isso que aí você pula porque não me interessa. Não, isso aí é bobagem. Isso aí já é passado. Imagina. Eu vou falar de assuntos super atuais. Lembrando que a Patinha aqui, gente, a gente trabalha junto na Rádio 9 de Julho. Isso. Ela me ajuda no programa e ela tem um programa dela também, que é
Ideias em Movimento, todo sábado, Todo né? sábado, 1h da tarde, recebi a Elaine Santos, que esteve aqui, foi maravilhoso. Vi gente nova por lá também, provavelmente gente que acompanha a gente aqui. E logo convido vocês também. Maravilha. Com certeza, vou ficar feliz. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos ver o pensamento do dia. Nós temos um pensamento que a gente sempre abre no nosso programa aqui. Vamos dar uma olhada nesse pensamento aqui, gente, ó. O sucesso é um professor perverso. Ele seduz as pessoas inteligentes e as faz pensar que jamais vão cair. Bill Gates. Gates, olha lá. Gente, o sucesso, ele realmente ocasiona isso mesmo, o Vandique? Sucesso, você que é um homem de sucesso, é um economista também. Realmente o sucesso, ele mexe mesmo, dá mais ele mexe com o ego do ser humano? Padre Marcos, o sucesso é a maior droga que existe no mundo. Você se transforma adicto nela. É uma droga potente, porque ela faz você se elevar, inclusive a um nível que você acredita que não existe possibilidade de queda. E a queda é o flerte a cada momento. A verdade é que o sucesso não é o estado normal do tempo integral da vida da pessoa. Ele é aquele pico que você galga e você não quer sair dele. Sim. Mas da mesma maneira que existe a gravidade que te puxa para baixo, você quando está em cima, tudo mostra um caminho para baixo, apesar de você não querer. Então uma das coisas essenciais que eu senti nos meus momentos de pico e de glória é ter a certeza que eu não sou, mas eu estou. Perfeito. Eu não sou, mas estou. Gostei desse pensamento, achei que ele é bem pertinente mesmo, né, pra gente pensar. Adrianinha, eu penso, concordo em partes no que o nosso querido Valdir colocou, concordo em partes. Porque na minha opinião, como ser humano, primeiramente como ser humano e também como padre, nós já somos um sucesso. Porque Deus nos deu, eu já entro no âmbito da fé, nós somos seres inteligentes, capazes de construir e destruir. Mas esse sucesso, e nós apontamos ele nunca para mim. É aí onde o Bill Gates ali, eu só discordo um pouco com esse pensamento. Porque todas as vezes que o êxito acontece através da minha história, eu elevo para Deus. Porque se eu tive essa capacidade de chegar nesse pico positivo, é porque Deus me permitiu, tá certo? Porque Ele me deu a inteligência, Ele me deu a capacidade. Bom, esse é o meu pensamento. Como eu gostaria que me respeitasse, estou respeitando o pensamento de todos vocês, eu acrescento esse pensamento também. Não, e o sucesso também, complementando, ele é relativo. Às vezes a gente sempre coloca, eu ter sucesso é eu ter muito dinheiro, outras pessoas eu ser linda, com um corpo maravilhoso, eu ser admirada. Então, o sucesso para cada pessoa é relativo. Tem, assim, para a grande maioria que é ter dinheiro, ser jovem sempre, ter um corpo lindo e acabou. E aí você fala, daí vem o vazio. Por isso que às vezes a queda pode ser muito grande, porque um pouquinho que o Vandique falou, hoje eu tenho esse sucesso que eu atribuo que é importante. Aquilo daqui a pouco passa, vem gente nova, vem gente mais velha que se reinventa. Então no trabalho a gente sempre tem que estar atento e aprender com as outras pessoas. E na vida também. E não achar que, eu virei um semideus, porque agora eu tenho sucesso, todo mundo está abaixo de mim. Porque aí o tombo é gigante, você entra numa depressão. E para cada um, às vezes a gente fala, mas essa pessoa, você vê criticando uma mulher, essa pessoa é tão sem sucesso porque ela é dona de casa, porque ela não tem uma profissão. Não, para ela é a melhor dona de casa e a gente tem que ver o nosso sucesso, aquilo que faz bem para a gente. É muito pessoal, né? Ele é muito pessoal. Ele vai depender muito da psicologia de cada um para você remeter. Esse aqui é um momento de pico legal na minha vida, que às vezes pode ser no que não seja para o outro. Exatamente. E às vezes é numa fase da vida. Tudo é relativo. E se você analisar quantas pessoas são extremamente infelizes, apesar do sucesso, você se questiona. Perfeito. Sabe, a gente vê na mídia pessoas se suicidando no ápice. Aí você se
pergunta, por quê? Meu Deus, se eu estivesse naquela situação, eu seria a pessoa mais feliz do mundo. É isso mesmo. Aí que entra a Você falou espiritualidade, né? perfeito, é relativo. É relativo mesmo. Não, e aprender E a a lidar com essas... espiritualidade. Porque se você chega num ponto, como foi falado aqui, você chega naquele ponto e você tem tudo. Tem gente que chega num sucesso ao ponto de ter qualquer coisa que o dinheiro possa comprar. Então a espiritualidade, nesse momento, eu acho que ela faz toda a diferença. Porque ali você vai entender, como você falou, padrezinho, que vai além. Porque é tudo que eu estou vivendo vai para ele, é para ele, que os dons são dele, né? Não, e assim, separa a gente acostumar muito. com esses altos e baixos, como o Rodrigo falou, às vezes eu tô aqui em cima, outras vezes eu caí, eu não tô bem, e aprender que isso pode acontecer. E não sofrer tanto, porque as pessoas acham que caem é difícil. Eu ainda elevo o pensamento do Van Dijk para quando eu não estou no pico, é um dos melhores momentos da minha vida. Porque é onde a gente trabalha muito o aprendizado, o crescimento, a humildade. Eu acho que você pode aprender a ser humilde na fase que você não está no sucesso. Porque é ali que você vai construir o seu caráter, você vai construir a sua personalidade, você vai construir o seu lado homem, o seu lado mulher, para quem é mulher, nesse ponto aí. Gente, é legal, tá vendo? O assunto aqui, vocês já viram que é só papo cabeça aqui. Eu fico até com medo de estar aqui no meio deles aqui, hein? Agora, nós temos uma enquete aí do dia, e aqui é legal, hein, Rodic, quer ver, ó? Na sua opinião, a justiça é cega? Sim ou não? Veja, é a sua opinião. A justiça é cega? Sim ou não? Então nós queremos saber a sua resposta. Então você vote pelo nosso Instagram oficial, @redevida, e aí você vai participar, porque o padre quer saber, a mesa quer discutir junto com você, sua opinião, vocês são convidados a participar com a gente aqui. É isso mesmo, Patinha? O pessoal, então, entra agora pelo chat. Pelo chat, eles podem dar opinião colocando, né, o seu pensamento, mas no Instagram vota sim ou não, se acha que a justiça ela é, né, cega ou não. Você concorda com a frase, a justiça tarda, mas não falha? Você concorda? Vamos ver aqui. Eugênia, Maria Eugênia, você que trabalha, você é advogada, etc. A justiça realmente, ela tarda, mas não falha? Tranquilamente, eu acredito nisso, porque senão eu não acreditaria na justiça divina. Se você acredita na justiça divina, você acredita que ela pode tardar, mas não falha. Antigamente havia o ditado que dizia a justiça vem a cavalo, hoje em dia ela vem de avião a jato. Vem sempre mais cedo do que as pessoas imaginam. E basta esperar, não precisa desejar nada de mal a ninguém. Aguarde, porque a mão de Deus faz o trabalho. E a própria pessoa, até falando do lado mais científico de como psicóloga, então assim, às vezes a gente está falando com pessoas que às vezes não creem em Deus, não tem uma crença. Eu acho que o nosso próprio comportamento, ele faz com que a gente atraia alguma coisa ruim. Não é uma coisa de atração, de energia. Pode ser justiça divina, eu acredito nisso, mas do lado científico eu começo a me comportar de um jeito que não é legal, que não é bom, e eu começo a reagir. E eu acho que, no fundo, por pior que, a menos que a pessoa seja um psicopata, você sabe que você está fazendo alguma coisa errada, que não foi bom com os outros, e aquilo fica lá na sua cabeça. Uma hora você começa a dar errado na vida porque você se cobra, você se culpa daquilo. Pode ser mais cedo, quando você está jovem ainda, ou quando você está velho, mas chega no momento da vida que você fala, o que eu fiz da minha vida? O que eu fiz de errado? E você faz esse balanço. Fez mais coisas boas ou mais coisas ruins? E a hora que a pessoa fala, não, eu acho que eu fiz mais coisas ruins, é onde pega. Aí é a justiça vindo. Pode vir por Deus, por um momento de autoconhecimento, ou num momento de necessidade, quando a pessoa acha que vai morrer, e aí tem aquela coisa que ela mesma se julga, e aí ela não consegue ficar em paz. Você, como psicóloga, você não imagina, você não constata que muitas pessoas não têm consciência do bem e do mal, a forma pura do bem, o que é bom
e o que é A pessoa mal. sabe, todo mundo que tem um pouquinho de inteligência, que como eu falei, que não é um psicopata, não tem um transtorno, um psicopata ele não sabe, ele não tem emoção, ele não sabe que eu posso fazer uma coisa muito ruim, matar alguém, ou roubar, prejudicar, mesmo no trabalho, passar a perna, vou passar a perna no Vandique, tal, e assim, e eu não tenho sentimento, para mim, assim, tirando essa, que é uma doença mesmo, a pessoa não sabe, mas chega num momento que, assim, na vida dela, a hora que aperta, mesmo que ela não creia em Deus, ela vai, aquela coisa de, eu fui uma pessoa mais legal ou uma pessoa pior, sabe, do mal, Adriana, e aí dói. Eu concordo, eu acho que reverte aquela história da meritocracia individual. Eu olho para mim naquele momento de total intimidade comigo mesmo, me remete, né, à parábola dos dons, quanto eu usei e quão bem eu usei os meus dons. E se eu usei os dons que eu tinha para fazer o mal ou para me aproveitar, dentro de mim, aquele compasso moral vai falar, eu não tive mérito de ter tido tudo que eu tive. Não, e até o sucesso deixa de ser importante, porque você fala, eu tenho um sucesso que é... Claro, o pessoal fala, síndrome do impostor. Às vezes tem muita gente que fala, eu tenho um sucesso que eu não mereço. Por que eu estou aqui? Por que eu sou CEO? Por que eu sou advogada? Por que eu sou repórter? Sabe, por quê? Aí eu falo assim, eu joguei sujo, eu fui desonesta. Então, a hora que você está, você com você mesmo, para quem não acredita em Deus e para quem acredita, você e Deus, vai chegar uma hora que vai falar, que horrível, sabe? O sucesso deixa de ser importante. Na verdade, também a gente percebe que a contemporaneidade que nós estamos hoje fazendo uma leitura dela, basta a gente viver, a gente percebe que hoje está tendo um conceito sendo transformado. Existem muitos governos mundiais, a gente percebe nisso, isso entrou também na nossa cultura, uma cultura que ela sempre foi permeada numa crença religiosa. E hoje a gente percebe que até o nosso país já não tem mais aqueles elos de uma espiritualidade onde a gente se apoiava. Então hoje, quem é que cria a moral? É a maioria. Então hoje existe um pensamento que fala assim, a massa é que vai decidir o que é moral ou imoral. A massa humana, a maioria é que vai decidir o que é lícito ou ilícito. Então, eu penso que essa questão da justiça, ela começa a ficar vaga dentro de um ponto de vista quando a gente fala nos tempos modernos como hoje, onde a nossa espiritualidade, fé, crença em Deus, seja lá qual religião que for, ela é muito questionada. Até porque hoje querem matar a questão, a palavra Deus, a existência, porque acham que é um atraso. Porque falam atraso do quê? O ser humano viver com a sua própria consciência, tá certo? Mas a consciência da gente, como eles falaram, uma hora ela vai aflorar. Vai aflorar. Eu acredito que sim, independente de ter espiritualidade ou não, como a Adrianinha falou, porque se não for na juventude, vai acontecer na fase mais pra frente. Uma hora ela vai pesar no coração da pessoa. Falar, puxa, naquele momento da minha vida eu tive essa atitude com alguém, eu fiz isso para que eu conseguisse aquilo, chegar naquele lugar. Vai acontecer. E você vem falando às vezes, né, nas suas homilias, padre, que às vezes a gente fala assim, eu não quero viver isso. Mas vai chegar um momento da sua vida que Deus vai te chamar e vai falar aqui, ó, você precisa resolver isso da sua vida. Deus vai te colocar aquela situação na sua frente de novo, em algum momento da sua vida. Eu quero a sua opinião sobre a enquete que nós colocamos, tá bem? Direitinho, a Patinha tá aqui, manda pra ela vai contar pra gente. Já tem até pergunta, Padre. Tem até pergunta? Tem uma pergunta do Danilo Risato que falou, e quando há injustiça, o que fazer? Quando é injustiça? Quando há injustiça. Acho que quando a pessoa se sente injustiçada, né? O que fazer? Isso. Então, já nós vamos dar ainda... Tá bom. Vamos mergulhar nesse assunto. Mas nós temos uma notícia aí agora que tá bombando aí nas redes sociais, etc. Vamos acompanhar? Vamos ver aqui, ó. Ver se ela tá aqui. Aqui, ó. Obesidade infantil. Brasil tem mais de 340 mil casos, olha gente, 340 mil casos diagnosticados de obesidade infantil, tá? Obesidade infantil é um problema de saúde pública no mundo e no Brasil. E no Brasil também não é diferente. Dados do relatório público do Sistema Nacional de Vigilância Alimentar e Nutricional revelaram que mais de 340 mil crianças com idade de 5 a 10 aninhos apenas, viu?
foram diagnosticadas com obesidade no Brasil. Relatório foi divulgado no ano passado pelo Ministério da Saúde e refere-se a pacientes acompanhados na atenção primária à saúde. Maria Eugênia, você acha que isso está muito ligado à maneira como os pais estão se preocupando com a alimentação dos seus filhos ou outra coisa? Olha, eu faço corrida de rua, sou maratonista e sempre... perceber, né? E sempre incentivei nos meus filhos, nos meus netos, exercício físico. Tá? Porque eu acho, mas exercício físico não impede a obesidade. Realmente não impede. Mas a criança que se exercita, os pais prestam mais atenção na alimentação da criança. Porque a obesidade infantil é decorrente da ignorância dos pais. Porque a criança não sabe nascendo o que é refrigerante, qual a diferença do refrigerante da batata água, frita, da batata frita, do nuggets, do miojo. Então os pais acabam dando essa comida que eu falo que é toda amarela, que é batata frita, nuggets, não sei o que, bota. Não se preocupa. Acabou. E assim, tudo mais bem. Fácil e mais barato. E depois cobra a criança dela ser gorda. Muito importante que a Maria Eugênia fez. É mais barato. Nos Estados Unidos, a obesidade hoje é um problema não da riqueza, como a gente normalmente associa, mas sim da pobreza. Exato. 82% da população americana tem sobrepeso e quase 1/3 da população está obesa, incluindo crianças. E o Brasil segue na mesma direção pela facilidade. Pode notar, nos últimos anos, o item da cesta básica, né, que a gente computa como inflação, um dos que mais aumentou nos últimos 10 anos foi comida, os itens alimentares. Isso não foi somente no Brasil, isso foi no mundo inteiro. Mas nós não podemos fazer um pré-julgamento, né, Vandique, apenas porque hoje está tudo industrializado. Está muita coisa de alimentação, porque o pessoal fala, tudo que você rasga. Tudo que você rasga, bolacha, biscoitinho, docinho, tralalá, mas isso tem a ver realmente com os cuidados que a família tem que colocar, né? Exatamente. Tá certo? As crianças não brincam mais na rua como antes. Está relacionado a isso. Eu queria até colocar na mesa, de repente, essa pergunta. Também não está um pouco... Porque a gente brincava na rua, a gente corria, pulava amarelinha, e pulava corda, e corria atrás de pipa, isso é exercício físico. Né? A gente tinha essas coisas. Eu não sei se está relacionado. Claro que você falou, com certeza. Mas também não está um pouco relacionado com isso. Porque eles acabam se exercitando quando essas crianças, elas acabam se exercitando menos, mas eu acho que assim, é muito dos pais incentivarem você a comer. Às vezes eu falo, eu cheguei cansada do trabalho, bora fazer um miojão lá, e tudo bem mais rápido, pedir uma pizza, e vai. E para as pessoas, como o Vandique falou, que tem menos condição financeira, sai mais barato um miojo do que você comprar feijão. Então eu boto eu dou um miojo para cada filho, enche a barriga, e tudo bem. Quem vai dar um up nessa conversa nossa também aqui, ela que é pediatra, hein? Nós estamos aí agora conectado conosco, a Flávia de Freitas, que é pediatra. Flavinha, muito boa tarde, querida. Doutora Flávia. Boa tarde. Oi, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, doutora Flávia. Diante dessa notícia, né? Essa obesidade também já diagnosticada aqui nessas crianças no Brasil, a gente está colocando sobre a mesa aqui vários motivos que a gente entende e pode estar ajudando a essa doença da obesidade nas crianças, que a gente está colocando muito na questão do cuidado dos pais, na facilitação, na hora de facilitar, na hora de trabalhar, tem que colocar rápido uma comida para os filhos, e aí vai trazendo a industrialização, pouco exercício. É isso mesmo, doutora? Sim, a obesidade é multifatorial, tem a causa genética, mas corresponde só a 30%. A maioria das crianças estão consumindo irregularmente alimentos ultraprocessados, a falta de atividade física, a comodidade de ficar no celular, videogame, tablet, e acabam não se exercitando. A gente tem que levar em consideração que a ansiedade após a pandemia também aumentou bastante, ansiedade, depressão, então isso também
acarretou no aumento da obesidade. Hoje, 1 em cada 3 crianças apresentam sobrepeso ou obesidade já, que é um dado muito relevante. Então, de maneira geral, o conjunto, a falta de atividade física, esse consumo irregular, o aumento de doenças psicológicas estão todos entrelaçados. Doutora Flávia, eu vou colocar até aqui, os colegas também estão aqui. Hoje nós estamos dentro de um plano diferente de viver numa grande cidade, né? Hoje a maioria das crianças, as famílias moram em condomínios. E o condomínio não tem aquela... Tem os seus... Como é que é? Playground? É isso aí. Mas nós não temos aquelas ruas, aquelas brincadeiras que a criançada corria. De uma certa maneira, a gente tinha mais atividades que você, juntamente com a questão do celular, joguinhos, né? Essa questão toda também, ela entra nesse problema, né? A falta de você ter mais atividades de brincadeiras, né? Como antigamente, tudo. Sim, o engajamento dos pais nas atividades. Os pais hoje em dia vivem mais uma correria, né? Para baixo e para cima, então não apresentam uma participação maior até na introdução alimentar. Tem estudos também que a amamentação prolongada também previne a obesidade na infância, na criança, na adolescência. Muitas mães hoje já trabalham com 4, 5 meses do seu filho. Então, todo o processo, esse processo global da mãe ser mais engajada no mercado de trabalho, essa violência aumentando, isso tudo acarretou para poder aumentar também. E é estimado que nos próximos anos aumente ainda mais. E o que acontece? Aumentando a obesidade na infância e na adolescência, muitas vezes pode refletir não só na infância, com doenças crônicas como diabetes tipo 2, mas também na fase adulta, com doenças cardiovasculares, entre outras doenças. E esses alimentos ultraprocessados, além disso, também pode acarretar no câncer, né? Verdade. Então, tentar engajar a alimentação da criança, evitar pelo menos dentro de casa esses alimentos já é um ponto positivo. Afinal, também com o engajamento de tablet, televisão, celular, hoje em dia está muito difícil tirar as crianças desse meio, né? O ideal é colocar as crianças em atividades para interagir, não tendo tempo, né? Sabe, para isso. Que maravilha, maravilha, doutora Flávia. A gente agradece muito, muito pertinente, né? Suas colocações como uma profissional, né? Que cuida das crianças. E a gente agradece muito aqui a sua participação, viu, doutora? Deus abençoe. Eu Até agradeço a próxima, também. se Deus quiser. Amém, obrigada. Muito bem, gente. Tá aí, ó. Mais um assunto, né? Que realmente está sempre mexendo com a gente, essa questão da obesidade. Olha só, o Padre Marcos aqui, o Bendita Hora, junto com uma galera maravilhosa. E nós temos uma outra notícia aqui também, que está chamando a atenção de todos nós. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha aí, ó. Nova lei do CPF. Já está valendo. Veja o que mudou. Agora, órgãos públicos não poderão exigir outros documentos no preenchimento de cadastros. Então, agora é tudo à base de CPF, é isso? Já era a hora, Já era a hora. Já era a hora. O que eu faço com o meu RG? Ele está contido no CPF. Ele está contido no CPF? Lógico, porque quando você coloca o CPF, já aparece no seu CPF todos os seus indicativos, residência, RG, nacionalidade, naturalidade. Então, para que essa horda de documentos? Uma dúvida, meu RG venceu, então eu não preciso renovar o RG? Teoricamente, não. Não, mas só faço o novo para ter o CPF. Isso, mas eu aconselharia você ainda, uma nova lei, já está valendo, mas recém-valendo, renove seu RG. É melhor, né? Para evitar maiores... Ficar sem documento, just to be on the safe Tem side. identidade ainda, Padre? Tem que ter, né? Tem que ter, mas como você falou, o CPF já sai nele também, né? Bonitinho também, Você já sabe o número de cor? Sei. Você sabe o seu número de cor? Só do CPF, RG não tem nem ideia. E eu digo para as pessoas, se precisar do RG, e quando me pedem o RG, eu coloco o CPF.
Você já decorou o seu CPF? Já deu tempo. Também, já deu. Até hoje eu ainda tenho que dar uma olhadinha assim. Opa, porque antigamente era tudo RG. Era RG, de repente mudou. Mas saiba o RG e o CPF. Eu sei o meu RG e CPF. Eu sei os dois agora, mas custou, porque o número do CPF é maior. Eu também, porque antigamente é ruim, né? Há um tempinho atrás era mais o RG, né? O tempo bom da época, boa. Era só o Que RG. legal, gente. É uma lei que eu acho que é para melhorar, é para simplificar. Eu acho. Vamos ver se vai simplificar. Vamos ver, né? Porque muita lei existe e não é. Não simplifica, né? Ela existe, mas parece que não existe. Uma lei morta. Então, já dá para mostrar aí como é que tá a enquete? Vamos ver. Sim, né? Vamos ver. Como é que o povo... vamos ver como é que o nosso povo tá falando. Olha lá. Olha lá. 71,4% diz que sim, a justiça é cega, e 28,6% diz que não. Diz que a justiça não é cega, não. Então tá ganhando aí quem acredita que a justiça é cega, hein? Não acredita muito, né? Parece. Isso. Não tá acreditando muito que a justiça é cega, né? Muita gente... Acho que são as coisas que acontecem no mundo, né? Vão levando as pessoas a pensarem dessa forma, né? Que a gente às vezes não vê muita justiça acontecendo em casos que a gente acompanha. Infelizmente, eu acho que está assim, muito relacionado. Onde a gente mora, país, todo. Eu, infelizmente, acredito que a nossa justiça não é 100%. Então, é difícil. E dessa sensação de impunidade, de... Eu concordo com você. A justiça não é cega. Não é cega, não é surda e não é muda, nada. Temos aqui mais uma notícia interessante aqui. Celso Amorim diz que fala de Lula sobre Israel. Sacudiu o mundo e pode ajudar a resolver a guerra em Gaza. O ex-chanceler diz que emoções podem resolver o que a frieza política não consegue solucionar. Olha aí, essa fala aí. O que vocês acham dessa notícia, gente? O que vocês acham dessa colocação aí? É muito relativo, porque política é uma coisa meio complicada, mas é relativo. Mas assim, cada um tem um ponto de vista. Mas ele falou uma coisa, de uma certa forma, pesada, né? Mas a gente também está vendo coisas acontecendo ali muito tristes. O mundo está assistindo uma guerra muito, muito cruel, né? Mais uma vez. Então, eu acho que é relativo. Pode ser, está sacudindo pelo que ele disse, né? E é bom que voltamos nessa... O que ele disse? O que disse o Lula, hein? Você não acha que guerra cruel é pleonasmo? É verdade. Toda guerra é cruel. Mas pera um pouquinho, o que ele disse? Ele sabe o que ele disse? Lula equiparou Isso. os ataques de Israel a Gaza ao holocausto judeu. Isso. Eu gostaria de frisar um ponto muito relevante aqui, que falar em holocausto, nós temos que tomar muito cuidado com essa palavra, porque holocausto só existe um, e é judeu. O holocausto não pode ser comparado com nenhum tipo de atividade humana, em hipótese alguma. Nós não podemos normalizar o uso da palavra holocausto, e o que está acontecendo em Gaza, apesar de ser algo terrível, não é um genocídio e não é um holocausto. É um holocausto. Nós estamos vivendo uma guerra que não foi ocasionada por Israel. E Lula foi irresponsável em fazer essa acusação. É uma acusação que é radicada num antissemitismo que é latente ao presidente. Em 1980, ele fez uma entrevista para a revista Playboy, onde ele disse que admirava Hitler. Tá aí, para todo mundo ler. É um irresponsável, não representa o Brasil, uma fala que é completamente descabida e que pode ocasionar, além do Brasil, que é um dos problemas que me preocupa, o Brasil, pelas ações e falas do Lula, em um ano, conseguiu colocar o Brasil, que era um país que era parte do Ocidente, do mundo civilizado e livre. Hoje o Brasil não faz mais parte do Ocidente. O Brasil faz parte de um mundo que tem Irã, Arábia Saudita. O presidente optou por não assinar a carta de repúdio pela prisão por parte do Maduro dos opositores políticos. O presidente não se espantou com a morte
do Navalny na prisão sob custódia de Vladimir Putin, diz que são coisas que precisam ser averiguadas. Não tem que ser averiguado. Um preso político que não cometeu nenhum dano à nação, nenhum dano, está preso há anos. Como é que alguém que pode falar em democracia, Estado democrático e de direito, que cada 2 palavras que ele fala a frase, irresponsavelmente se coloca numa posição ridícula e coloca o Brasil na aliança com o Irã, Egito, só países antidemocráticos. Nós precisamos falar o seguinte, com todos os problemas, existem erros e abusos e excessos por parte de Israel. Isso existe em toda a guerra. Em todos os países, em todos os lugares, né? Mas é a única democracia, é o país onde você tem judeus, cristãos, muçulmanos, drusos e pessoas do mundo inteiro, russos que são judeus, etíopes negros que são judeus, pessoas do mundo inteiro que vivem em harmonia. Sim. Isso não se vê no Oriente Médio. Eu trabalhei muito no Oriente Médio, muito no Oriente Médio. Sim. Conheço profundamente. E vou dizer, liberdade, inclusive para se expressar como gay, né? Existe uma comunidade gay gigantesca em Israel, respeitada pelo Estado, respeitada pelo público. Isso só existe em Israel. Então, a fala de Lula, quando compara o extermínio sistemático em escala industrial de judeus com uma guerra que foi provocada por um grupo terrorista que ele nem sequer chama de terrorista, é, no mínimo, imoral, insensível e criminosa. A gente, como é que fala quando a pessoa tem que ter uma assessoria, né, por perto? Ele tem que ter uma assessoria, ele tem que ouvir o que a assessoria de imprensa dele fala. Porque isso aí, eu acho que em todos os âmbitos da vida, tanto no jornalismo, no futebol, na política, você tem que estar muito bem assessorado, porque às vezes você tem o teu jeito, o seu pensamento de falar, mas é bom que você coloque isso para pessoas que tenham uma competência, que são pagas para isso, para analisar. Fala assim, ó, você está pensando nisso, então vamos fazer o seguinte, você vai falar isso. Nós estamos dentro de uma guerra, nós temos que tomar muito cuidado. Eu acho que isso que me entristece mais, vendo isso e vendo a gente, até a nossa conversa. Enquanto a gente está falando aqui, quantas pessoas não estão morrendo, quantas crianças estão morrendo. Então a gente fica, às vezes, nesses discursos e nessas falas, e tem gente morrendo muito. E a gente tem a guerra da Ucrânia, ainda que agora esquecemos. Todo mundo esqueceu. Morreu, ficou lá e ficou esquecida. Kevin ali, Kevin. Mostra o Kevin rapidinho. Ô, Kevin, gente boa pra caramba. O padre gosta demais de você. Palmeirense, maravilhoso. Isso aí. Agora, falando de palmeirense maravilhoso, Patinha. Vamos falar de futebol agora? Falando de Palmeiras maravilhoso, o Palmeiras anuncia a contratação de Rômulo. Não é qualquer um, é Rômulo. Vamos ver aqui, ó. Palmeiras anuncia a contratação de Rômulo até 2028. Quem é o Rômulo? Obrigada pela pergunta, eu queria saber. Essa é a pergunta. Quem é o Rômulo Barbá? Além de fundador de Roma, com seu irmão gêmeo. Seu irmão gêmeo, é verdade. Quem que é o mineiro? Fala aí. Era o camisa 10 do Novo Horizontino. Ele fez gol contra o Santos sábado passado. O cara é bom, o camisa... O futebol brasileiro ele tá carente de camisa 10. Aquele cara que faz a jogada, ele não é atacante, mas ele avança pro ataque, distribui a bola e já penetra para fazer gol também. Tipo o Pelé, né? Tipo o nosso querido Veiga, também do Palmeiras, que não tem para ninguém. E o Rômulo tem essas características. Também é um jogador bem interessante para o plano do nosso querido Abel, né, para fazer um meio campo. Ele, provavelmente, o Mineiro, acho que ele vai fazer no lugar do Veiga. Quando o Veiga não puder, entra o Rômulo, não é? Distribuir a bola, tal, chutar, é isso aí. Grande contratação, hein? Aí, Corinthians, chupa o dedo aí, ó. Não é pra ninguém, não. Grande o Rômulo. O quê? Nós empatamos o jogo no final do jogo aí, tava ganhando, vocês estavam ganhando, tava na frente. Tá, humilhou, pô. É que o nosso goleiro... Mãozinho de dinossauro. Me conte. Nada, deixa pra lá. Então tá bom. Deixa pra lá. A vitória do Corinthians terá outro brilho. Teve. Ó, temos um recado no VT aí. Vamos dar uma olhada? Ali, ó. Olá,
amados e amadas de Deus, eu sou o Padre Márcio Tadeu, estou passando aqui na programação da Rede Vida para fazer para você, paulistano, para você da Grande São Paulo, um convite especial. No próximo dia 21 de fevereiro, quarta-feira, a partir das 19 horas, eu estarei presidindo a Eucaristia dos Filhos e Filhas de São José, essa missa votiva que nós fazemos a São José todas as quartas, na paróquia de São José, lá no Belenzinho. Então eu te espero. Você que é da Zona Leste, você que é de São Paulo, da Grande São Paulo, podemos nos encontrar nesse dia. Quarta-feira, 21 de fevereiro, paróquia São José, lá no Belenzinho, a missa votiva São José, a missa dos Filhos e Filhas de São José. Te espero. Grande Padre Márcio, gosto demais dele, viu? Legal, né, gente? Nós temos mais uma notícia importante aí, que é o bônus à escola de aluno. Vamos ver aí, ó. Olha aí, gente, São Paulo dará bônus de R$100 por aluno à escola que bater meta de alfabetização. E aí, ó, o que vocês me falam disso aí? Aqui em São Paulo, hein? O que você acha disso? Eu acho que receber bônus por uma coisa que é sua obrigação, para mim não faz muito sentido. Não faz sentido. Porque assim, qual que é a obrigação da escola? É alfabetizar, entregar a criança de verdade, sabendo ler, escrever, compreender aquilo que ela está fazendo. Então, assim, eu vou ganhar um bônus por aquilo que já é minha obrigação. Que nem os pais antigamente, que pedia para o filho fazer, eles tinham que fazer. Hoje o pai fala, eu te dou tanto para você fazer isso aqui. É um absurdo. Ou seja, é a mesma coisa? É a mesma coisa. Eu acho, concordo plenamente com você. Hoje em dia a pessoa sai, o aluno sai da escola analfabeto funcional. Eles não sabem ler. Por quê? Porque não pode deixar de passar de ano. Então, a professora é obrigada a levar aquele aluno até o final do período escolar analfabeto. Apesar que tem uma coisa, Vandi, que eu tenho uma opinião sobre isso também. O ensino, vou falar logo de verdade, o estilo de ensino, a metodologia educacional aqui no nosso país é tão ruim, tão fraco, que você tem que me pagar mesmo para eu ficar na sala de aula. Porque não tem estímulo, não tem nada, não tem uma desenvoltura, não tem uma dinâmica diferenciada. Isso na minha opinião. Não tem um ambiente favorável. O senhor falou tudo. Tá certo? Então é o seguinte, agora, claro que a gente está falando de uma maneira meia genérica, não pagando, mas realmente é muito duro você ir para a escola hoje, porque você não vê motivação dentro daquilo que nos é proposto como uma educação, uma escola legal para a gente ter gosto, cara. Padre, nós temos um problema que é uma epidemia do ponto de vista da qualidade educacional no Brasil. O Brasil tem o pior sistema educacional do mundo. Aí, Por que ele é o pior? E eu falo isso porque eu sou um educador, eu sou um investidor em educação, presido uma organização... Eu sou professor também, formado. Então é isso aí. O que existe aqui? Nós temos, neste país, 53% da população adulta sem o ensino médio, porque essas pessoas se evadem. 2/3 dos alunos que concluem o ensino fundamental, que deveriam saber ler, escrever, interpretar texto, fazer as 4 operações e um pouco mais, não conseguem. Um estudo feito em 2012, 1/3 dos alunos que se formam na universidade não conseguem ler no nível que a gente espera de alunos de 15 anos de idade, que seria o nível adequado do PISA. O Brasil, no PISA, que é uma prova que alunos de 15 anos de idade fazem em 3 áreas. Em matemática, compreensão de texto, e ciências básicas. O Brasil consistentemente está entre os piores. Mas por que eu digo que é uma doença crônica? Porque o Brasil é um dos países que mais gasta com educação no mundo. Educação não falta de... Aliás, a gente deveria gastar menos com educação no Brasil do que a gente gasta. Que a gente gasta mais do que a média dos países da OCDE, que é o grupo de 38 países mais ricos do mundo, e a gente tem um resultado muito pior do que a média desses mesmos países. A gente gasta 6,2% do PIB com educação.
O senhor imagina o seguinte, um dos grandes problemas que a gente tem no Brasil é a inversão de valores e é uma das razões que a gente tem essa concentração de riqueza gigantesca que faz o Brasil diferente de outros países. Nós gastamos cerca de 15 mil dólares por pupilo por ano para o nível superior. Que quem tem acesso a esse nível superior público são alunos que, na maioria, principalmente nos cursos competitivos, quem acessa esses cursos são alunos brancos, são alunos ricos que estudaram em escolas privadas que custam mais de 6 mil reais por mês. E aí a gente dá um prêmio para o aluno que passa o vestibular e estuda de graça para ganhar mais dinheiro e se distanciar mais do pobre e do negro que não tiveram o mesmo acesso. Pelo outro lado, nós gastamos 3.500 dólares em média por cabeça nos alunos do ensino fundamental e médio, quando a média mundial é o dobro, 7 mil. Meu Deus. E isso faz com que alunos pobres e principalmente negros e pardos fiquem muito distantes da possibilidade de entrar. E não adianta cota na universidade não conta para nada. Isso é demagogia pura, não devia existir isso é uma vergonha. O que deveria existir é qualidade de ensino, no ensino fundamental e médio, que é o processo formativo para que essa criança se torne um adolescente funcional e que tenha a capacidade de entrar na universidade. Está aí o problema. E a capacidade de pensar com inteligência, é onde usar a sua desenvolve razão. a cognição dela. Ela consegue começar ali estudando bem quando ela é criança, ela tem uma formação boa, ela consegue ir para frente. Então, assim, investir mais nas crianças do que você investir numa universidade. Porque universidade, foi o que o Vandy falou, vão as pessoas que só tiveram essa formação básica muito forte. E, infelizmente, a gente tentar corrigir lá na frente. E aí, vir com medida paliativa, ó, toma 100 reais para ser bem alfabetizado. Não, vamos mudar o estilo, a forma de ensino. Porque eu falo, o ser humano mudou, é completamente diferente. Mas continua aprendendo do mesmo jeito que eu aprendi há 50 anos atrás. Você fala, poxa, eu não sou mais a mesma. Se eu for comparar com uma criança hoje de 5, 6 anos, é completamente diferente. Só que eles aprendem na escola exatamente do mesmo jeitinho, sentadinho na carteira e com a diferença que não tem cobrança. Não existe interesse de fazer o ser humano pensar, não. Porque o ser humano é muito capaz, que é aquilo que nós falamos aí, né? Se eu pensar, eu critico. Se eu pensar, eu vou começar a rebater, eu vou começar a falar o que eu penso, etc. e tal. Eu não sigo o que todo mundo fala. Então... Exatamente, então vamos deixar do jeito que está, é assim que eles pensam. Como advogada, eu tenho visto na OAB cursos pela internet simplesmente de português. Há mais de 2 anos eu presencio a oferta de vários profissionais gratuitas, mas para um advogado que teoricamente deveria conhecer profundamente, mas não sabe escrever. É apavorante. Horroroso. Então esse gasto... Sujeito e predicado. Exatamente. Então isso é inadmissível, né, na profissão. Então, a Ordem dos Advogados tenta corrigir esse gap, que não deveria nunca Educação ocorrer. é coisa muito séria. Educação é muito séria. Educação é a formação do estoque de capital humano de um país. O Brasil não tem crescimento da produtividade real do trabalho há mais de 50 anos. A produtividade real do trabalho é a produtividade que uma pessoa consegue produzir nas horas trabalhadas ao longo de um ano, subtraindo a inflação. Isso acumulado de 50 anos é pífio o crescimento dessa produtividade. É isso que está acontecendo no mundo e a única maneira que a gente tem de dar salários melhores para as pessoas é se a produtividade dele cresce. Senão você rouba dinheiro do dono do capital. É verdade. Quer dizer, Os japoneses tiveram isso, né? Há muitos anos, há décadas atrás. Eles, para você dar um salário ótimo para eles pagavam ótimos salários, mas eles investiam na qualidade, no estudo para você ser o melhor na minha empresa. A minha empresa vai ficar bilionária, mas nós vamos ter uma qualidade, aí eu pago você muito bem. Era isso. Vamos ver aqui, ó, a enquete nossa aqui, ó. A sua opinião, a justiça é cega? A maioria do povo fala sim, 71,9% diz que ela é cega. E 28,1% diz que não, que ela não é cega. É isso mesmo, Patinha?
Você É o que o concorda? povo diz. É que o povo diz, É o que o né? povo diz. Vox Populi, Vox Dei, mas eu não concordo muito com Tá isso. vendo, O gente? que a gente faz para mudar isso? Você vê que a grande maioria concorda. É essa passividade, às vezes, que me incomoda. É a Porque, ignorância. eu não acredito na justiça e tudo bem, eu vou ser injustiçada, eu vou entrar com um processo que vai ser lento e não faço nada com relação a isso. Então, assim, eu só coloco a minha opinião, mas eu não São acho. os discursos prontos, Eu acho que é A gente vive exatamente- de discursos prontos. Eu acho que é exatamente isso que falou o Vandick agora, que entra nessa questão de nós não termos uma educação favorável, porque a gente acaba não tendo nem como nos defender, e nem como ajudar, nem como nos unir para adquirir uma diferença na nossa Porque a história. grande maioria não sabe os direitos mínimos que a gente tem, os básicos. Então, acabou. Acabou. E acabou o programa também? Que Ah, para com isso. Não. Ô, Vandick, Agora que tá ficando bom. Vandick é sempre assim, cara. Já tô ficando até acostumado. Agora que tá ficando é bom? Assim mesmo, é assim. É para dar aquela vontade de assistir de amanhã o outro. Vandick, muito obrigado. Deus Obrigado abençoe muito você. obrigado. Você é um cara fera mesmo, hein? Não, eu sou Olha, um cara agora que eu estuda. comprovei. Eu sou um cara que estudo, é diferente. Eu sou É isso aí, o estudo. brasileiro tinha que ser um pouquinho que nem você assim também, tá? Deus abençoe você. Muito obrigado. Minha querida Maria Eugênia, você é maravilhosa, uma simpatia, eu gosto demais de você. Muito obrigada. Volte aqui no meu programa, viu? Se Deus quiser. Maravilhosa. E a querida Adrianinha, Padre, tem nem muito palavras, obrigada. você sempre Obrigada contribui por todo demais mundo. com a gente aqui, né? E a Muito, minha muito querida obrigada. Patinha, Isso. Que não tem pra ninguém. Lembrando o pessoal aí que acompanha hoje missa do Padre Marcos, nossa paróquia Nossa Senhora da Lapa, 7h30 da noite, pelo Facebook e YouTube. Padre Marcos Roberto Pires. é isso aí, É missa isso aí. carismática também, não tem pra É ninguém. isso aí. Gente, que Deus abençoe você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado a toda a produção aqui que não tem pra ninguém, os câmeras man, produtor, todo mundo, maravilhoso. Tá? Os caras são fera, é bom. Eles são bons, meu, bom mesmo. Tá? É bom. Eles são bons, pô. É bom, Barba. Olha o mineiro lá, ó. Olha o mineiro.